Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Carlos. Eu sou responsável pelo projeto Sociedade Organizada, que visa abrir um espaço para um amplo debate através de informação, da formação de consciência, de opinião pública, correto? E mais futuramente, fora desse canal, seguir uma série de ações que contribuam para a melhoria da nossa sociedade. É um trabalho árduo, é um trabalho que não dá para fazer da noite para o dia, mas essa é a nossa meta, entendeu? E até alcançar esse objetivo, o nosso propósito imediato é colaborar com a formação de cidadãos mais conscientes através desse canal, que consideramos um excelente veículo de informação, porque acreditamos que a informação é a chave para a mudança. Então, para continuar o assunto anterior, nós estávamos no primeiro vídeo falando de sociedade brasileira, que nós vamos retomar para aprofundar no assunto. Agora, nesse vídeo, nós vamos analisar, vamos estudar o que é democracia, porque essa palavra permeia todas as nossas cabeças e somos bombardeados pelos meios de comunicação que massificam a ideia de que nós vivemos num país democrático. Eu, particularmente, tenho minhas ressalvas e acho muito estranha a ideia de democracia no nosso país. E exatamente pelo senso que provavelmente você também tem, pela ideia que você também provavelmente tem da democracia. Para mim, a democracia é um sistema de abertura, não de libertinagem, mas de abertura, em que o cidadão tem voz ativa e o cidadão tem participação direta nos assuntos que dizem respeito à sua vida. Então, nesse sentido, é que entra em choque a informação que é massificada pelos meios de comunicação e o meu ponto de vista do que é democracia. Então, para a gente poder sanar essa dúvida ou verificar o que é democracia e aonde está o ponto de vista equivocado, se é em nós, população, ou nas elites que nos comandam, nós vamos analisar aqui o que é democracia e ver o histórico da democracia, ok? Então, para começar, a gente vai falar da origem da democracia. Ela vai surgir no século IV, na Grécia, na cidade de Atenas, que era na época chamada de cidade-estado ou polis, correto? Ela surge no momento em que a população estava muito revoltada com o tratamento que o governo estava dando à mesma. Mas o poder era muito concentrado na mão dos reis, que já eram nessa época chamados de tiranos, porque o poder era muito centralizado e a opressão sobre os menos abastados ou os pobres era muito grande. Então, até chegar ao momento da revolta, se passaram anos e anos, séculos e séculos, em que a população não saía da mesma situação, né? E vivendo um governo injusto, porque todos os tiranos que se sucediam, eles privilegiavam a classe aristocrática, ou seja, os ricos, né? Então, foi por volta mais ou menos do ano 514, ou melhor, após o ano 514 a.C., que com a morte de Hiparco, que era herdeiro de Pisístrato, Pisístrato foi um tirano que tomou o poder através de um golpe astucioso. E
para ele não perder o poder totalmente, antes dele morrer e deixar o trono, ele deixou seus 2 filhos, um após o outro, para continuar o governo tirânico que ele começou. Mesmo tendo sido tirânico, o Pisístrato em particular, ele até apresentou uma certa melhora na qualidade de vida da população, porque antes de tomar o poder, ele era um líder popular. No entanto, quando assumiu o poder, virou tirano. Então essa situação aumentou mais ainda a revolta da população. O Hiparco, que assumiu o trono, e o Hípias, eles repetiram a tirania do pai. Então o povo revoltado, né, começou a se rebelar. E dessa rebelião veio a morte de Hiparco, que assumiu diretamente o trono. Vendo a morte do irmão, Hípias, que também era filho de Pisístrato, né, Hípias fugiu para a Pérsia, para um protetorado na Pérsia. Daí então o cargo do governo ficou vazio e houve uma disputa de poder entre 2 homens, Iságoras e Clístenes, 2 líderes populares. Bom, o combate político entre esses 2 homens culminou com o surgimento da democracia, correto? Porque Iságoras assumiu o trono e o povo, não satisfeito com essa elevação ao trono de Iságoras, o povo dispôs Iságoras do trono, arrancou a base da força, houve uma grande revolta e espontaneamente buscaram Clístenes do seu exílio e deram a ele o poder e delegaram a ele total poderes para governar Atenas e iniciaram com isso um sistema político inédito, em que o governo governaria e tomaria as decisões políticas lado a lado com o povo. Daí nasceu a democracia. Portanto, a motivação do surgimento da democracia foi o grande descontentamento social por parte do povo, da massa pobre, que passou por vários tiranos que se sucederam, e todos eles, em comunhão com os mais ricos, com a oligarquia, exerciam um governo só para os ricos, em detrimento do pobre. Aí, com o tempo, ocorreu o que eu acabei de falar. Os plebeus ou pobres se rebelaram e culminou com a elevação ao trono de um líder do próprio povo, que no caso era Clístenes, correto? Iságoras, que já tinha tomado o trono, ele só conseguiu tomar o trono com a ajuda de um rei espartano chamado Cleómenes. Cleómenes, com seu exército, ajudou Iságoras a chegar ao trono. O povo, vendo toda essa balbúrdia na sucessão do trono, resolveu tomar a frente e botar a ordem na casa, porque nesse momento o Atenas estava parecido com o que o Brasil está no exato momento, uma disputa pelo poder que estava causando uma grande desorganização na vida política e social do país. Então o povo tomou a iniciativa, depôs Iságoras e levou Clístenes ao poder por livre e espontânea vontade popular, e com isso o povo colocou ordem e estabeleceu ordem no seu país e inaugurou uma nova era inédita na história da humanidade, apesar de haver algumas controvérsias, que foi um governo, o primeiro governo, ou tido como um dos primeiros governos em que o governante e o povo tomariam decisões lado a lado, correto? E vamos falar da evolução da democracia. Os gregos, eles, além de criarem a democracia, eles também criaram a política.
Ou seja, o que é isso? Eles criaram todo o mecanismo que nós conhecemos hoje em dia, o mecanismo legal da política. Todo o embaraço, as ações políticas que nós observamos hoje em dia já foram criadas, desenvolvidas na Grécia. E segundo um historiador, Morgen Hermann Hansen, segundo esse historiador, Morgen Hermann Hansen, a política, segundo os gregos, é a arte de decidir através da discussão pública e, então, a partir daí, de obedecer a essas decisões como condição necessária da existência social civilizada. Ou seja, a política é o que nós estamos fazendo aqui. É a arte de nós colocarmos os assuntos que dizem respeito à população em discussão, com o objetivo de chegar a um consenso, e uma vez chegado a esse consenso, nós tomarmos a decisão de seguir esse consenso, de aplicar essas decisões e, a partir daí, obedecer fielmente a essas decisões, por entender que essa é a condição necessária de uma existência harmônica ou harmônica, social, civilizada, correto? Então os gregos partiram desse princípio e desenvolveram de forma consciente, e isso tudo foi motivado pelo extremo sofrimento que o povo veio arrastando por séculos a fio, em que os governos se sucediam, governou somente para os ricos, em detrimento do prejuízo dos pobres. E além de ter desenvolvido esse mecanismo que é a política, eles evoluíram a democracia. Eles criaram, por exemplo, assembleias para que fosse possível ter um local, uma organização para haver as discussões sobre os problemas sociais e políticos do seu país, né? Essas assembleias eram chamadas de eclésias, correto? Então, nas eclésias, eles colocavam as pautas, as suas necessidades e resolviam, junto a Clístenes. Além das eclésias, o povo em geral também participava, particularmente homens atenienses a partir de 21 anos, né? A noção de cidadão nessa época era bem diferente da que temos hoje em dia. Para os atenienses, cidadão eram homens filhos de 2 atenienses e que fossem maiores de 21 anos. Mas mesmo assim, com essa diferença, esse modelo era totalmente democrático. Uma coisa que, a partir da democracia com Clístenes, foi abolida foi o voto. Por que o voto foi abolido? Porque, no entender da democracia grega, o voto era injusto, por se basear não na participação geral, mas na escolha, entre aspas, na escolha dos melhores. E eles consideravam isso um princípio oligárquico, porque você votando, você está, na realidade, excluindo uma pessoa que teria o direito de participar, né? E daí vem as minhas ponderações, o meu contestamento sobre a democracia no Brasil. Então eles criaram a Assembleia para discutir, abriram a participação popular para todo o povo participar, mesmo que não fosse da eclésia, da Assembleia, ele tinha voto direto e participava das decisões, né? E mais tarde, Solon, já no ano 590 a.C., Solon evoluiu ainda mais essa ideia, né? E como Clístenes, Solon também é conhecido como o pai da democracia. Ele criou uma outra assembleia, né, com cerca de 500 homens, e juntamente com a eclésia, que também foi mantida, eles resolviam as suas pendências, correto? Assim foi a democracia na Grécia, correto? E essa democracia, ela seria mais tarde adotada pelo Império Romano, já no ano 509 a.C.,
e se estendeu até o ano 27 a.C.